Bom dia, classe! Bem, bom dia, pessoal que nos assiste na gravação, no EAD. Queria que vocês virassem lá para a câmera e dessem um bom dia também, pessoal que está assistindo a gente. Falar bom dia, pessoal. Tá bom? Nossa aula de hoje, nós vamos concluir o livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros, né? Do Antigo Testamento. Nós vamos falar sobre o livro de Números e Deuteronômio. Tá ok? Livro de Números. No nosso livro de estudo, o livro de Números está lá no capítulo 4, da página 51 até a 58. Página 51 até a 58 está o livro de Números. Perdão, 53 até 58. Tá ok? Então a gente não vai escrever aqui as tabelas que já estão no livro, né? Vamos apenas comentar de forma breve e resumida. O livro de Números, escrito por Moisés, contém 36 capítulos. Tá ok? Ele recebe esse nome por causa lá daquela tradução para o grego, do Septuaginta, né, da palavra grega aritimoi, que tem a ver com contagem, né, aritimoi, com a tal da aritmética. Por que ele recebe esse nome? Porque dentro dele vão haver 2 contagens, 2 censos populacionais. O primeiro no começo do livro e o segundo no final do livro. Alô? Um no começo do livro e um no final do livro. E o que essa contagem implica, Tiago? Essa contagem é aquela contagem dos homens adultos que saem lá do Egito na noite da Páscoa, né? Na noite da 10ª praga, que foram cerca de 600 mil homens adultos, de 20 anos para cima, ou seja, aqueles que eram aptos para guerrear, estavam prontos para guerrear. E no final do livro, essa contagem é a mesma. Por quê? O segredo que está no meio do livro. Entre o capítulo 1 e o capítulo 36, a história do povo de Deus na região desértica, né? O nome hebraico o nome hebraico do livro de Números é Bamidbar. Ou seja, do deserto, no meio do deserto. São as palavras iniciais do livro de Números, né? No meio do deserto, Deus chamou Moisés e ele fez a contagem, papapá. Os período, cerca de 38 anos que o povo de Israel fica, do capítulo 1, da primeira contagem até o capítulo 36. O que ocorre no meio é dar importância para esse censo, para essas 2 contagens. No começo do livro, havia mesmo a população que saiu da terra do Egito. Havia se passado cerca de quase 2 anos apenas. Porém, agora, no final do livro, haviam se passado cerca de 38 anos. E aquela população adulta, dando destaque para os homens aptos para a guerra, havia morrido no deserto devido aos seus muitos pecados, murmurações e rebeliões. Vamos por aqui, morte no deserto. Tá ok? Então, a estrutura do livro de Números, a gente pode dividir ela em 3 partes, grandes partes, que vão ser divididas nesse total em 7 sessões. Tá bom? Então, a primeira grande parte vai ser o povo de Israel lá na região do Monte Sinai, que vai do capítulo 1
até o capítulo número 10. A segunda grande parte é o povo de Deus, o povo de Israel, na região de Parã, um pouco mais para cima, acima da região do Monte Sinai, indo em direção à terra de Canaã, a atual Palestina. Está lá do capítulo 13 até o capítulo número 19. E depois a última grande parte é o povo de Deus, o povo de Israel, lá na região de Moabe, que vai do capítulo 22 até o capítulo número 26. Puxa, Tiago, mas está faltando alguma coisa aqui. Está faltando realmente os capítulos que é o momento das viagens, da travessia, que vai interligar uma parte à outra. Então temos uma viagem aqui, do capítulo 10 até o capítulo 12, e a viagem, a travessia, do capítulo 20 até o capítulo 21. Tá ok? Todos conseguem enxergar aqui? Sim, não, talvez. Então, para quem não está enxergando, a primeira parte é Sinai, do capítulo 1 ao 10. A segunda é Parã, do capítulo 13 ao 19 de Números. E a última é Moabe, do 22 até o 26. E o que interliga essas grandes partes é uma viagem, do capítulo 10 até o 12. E o que interliga a segunda com a terceira é uma viagem, do capítulo 20 até o capítulo de número 21. Tá ok? Então, essa grande divisão do livro de Números já dá para a gente começar a enxergar e entender alguma coisa do livro. Tá ok? Do capítulo 1 até o capítulo 10, o que acontece aqui? Eles estão acampados na região do Monte Sinai, uma grande população, imagine só, cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças, adultos e os idosos e estrangeiros que saíram. Então, era um grande acampamento assentado aos pés, nas fraldas do Monte Sinai, ok? Onde hoje em dia é uma região do Monte Sinai, próximo ao Mar Vermelho, Golfo de Suez, Golfo de Acaba, aquele mapa que nós já vimos nas aulas passadas. Aqui do capítulo 1 até o capítulo 10, o que acontece? Acontecem as instruções e descrições de como deveria ser a ordem do acampamento, de levantar o acampamento, e algo muito especial, que é a instituição do culto religioso, através do tabernáculo, que era o templo móvel deles, né? Aquela tenda, aquela cabana que eles armavam e desarmavam, e com o sacerdócio levítico, né? Estabelece os levitas como os mediadores entre Deus e Jeová, entre Deus e Javé, o Deus do povo de Israel. No capítulo 1 até o capítulo 10 vai tratar acerca disso. O que ele vai falar? Moisés unge, consagra Arão com seus filhos como sacerdotes. Eles levantam pela primeira vez o tabernáculo, a tenda onde os sacerdotes levitas iam falar e oferecer sacrifícios para Deus, como nós vimos lá em Levítico. Eles falam da organização do acampamento de Israel, como eles deveriam montar a partir de agora. Como que ia ser assim, Tiago? O tabernáculo ia ficar montado no centro e as tribos iam ficar ao redor. Primeiro, o acampamento dos levitas ia ficar ao redor, e depois ficariam 3 tribos para cá, com 3 tribos aqui para cima, com 3 aqui para baixo, e 3 aqui para o oeste. Tá ok? E depois, quando eles levantassem, também iam seguir um padrão parecido. Iam 3 tribos à frente, depois os levitas, depois mais 3 tribos, deu o tabernáculo, fazendo uma filazinha indiana. Então, vai tratar acerca disso, do capítulo 1 até o capítulo 10, de todas essas coisas, da organização do acampamento, tanto para assentar quanto para levantar, e da instituição da vida religiosa. Erguem um tabernáculo, ungem um tabernáculo, inauguram um tabernáculo, consagram Arão com seus filhos, ungem eles começam a fazer os primeiros sacrifícios e celebram uma segunda Páscoa, refletindo a gratidão deles pelo livramento lá na terra do Egito. Uma das festas que é muito importante para o povo judeu até os dias de hoje.
Dentro do nosso meio, do meio cristão, seja evangélico ou católico, principalmente evangélicos, tem perdido uma relevância, tem perdido a real importância desse dia, que para nós culmina no mesmo dia da morte do nosso Senhor, da sua morte na cruz, seu julgamento, que depois, 3 dias, culminaria na sua ressurreição. Okay? Mas para o povo judeu, até os dias de hoje, tanto os ortodoxos quanto os não tão ortodoxos, é uma festa de principal relevância. Tá bom? Algo que a gente devia observar também. Não igual a eles, né? Comer pães asmos, o cordeiro, mas dar o devido respeito para isso, pois é um sinal do poder de Deus quando libertou o povo de Israel do Egito, simbolizando aquilo que Jesus fez por nós na cruz, nos libertando do pecado, da morte, do inferno, da separação de nós com Deus. Do capítulo 10 até o 12, a viagem, quando eles levantam o acampamento, conforme as instruções dadas por Deus, e partem para a região de Parã, onde eles iriam assentar novamente. No meio da viagem já ocorre o quê? Murmuração, reclamação. O que eles reclamam? Esse Wi-Fi não pega direito, esse 3G não presta, não tem Burger King no caminho, não tem Mac no caminho. Então o povo reclama de tudo, né? A gente não faz isso hoje em dia. Eles reclamam por falta de alimento, por falta de água, mas o interessante é que Deus estava dando para eles alimento, estava dando água. Diz o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Coríntios, que havia uma pedra que o seguia, o povo de Israel, e essa pedra dava água para eles. De repente eles levantavam o acampamento lá, na hora que chegavam em outro lugar, tem uma pedra parecida aqui com água. É o que o apóstolo Paulo, eu estou parafraseando o que ele fala lá na primeira carta aos Coríntios, é o que ele fala. Deus mandava o alimento durante todo o tempo que eles estiveram no deserto, até o primeiro ano que eles escolheram a sua plantação lá na terra de Canaã, quando eles entraram, todo dia Deus mandava um maná, um alimento que caía na porta deles, que eles precisavam colher e guardar uma porção individual a cada dia, e quando chegasse na sexta-feira eles guardavam uma porção dupla, pois no sábado Deus não mandava o maná. E se eles guardassem mais do que deveriam, de um dia para o outro aquilo apodrecia, mas quando eles guardavam na sexta-feira até o domingo para colher, aquilo não apodrecia. Era o sinal do cuidado de Deus. Então Deus sempre estava guardando eles, e mesmo assim eles começam a reclamar. Reclamam da autoridade de Moisés, falam, olha, é melhor ter voltado para o Egito, ir lá comer pepino, cebola, alhos, e tomar chicotada, e tudo aquilo que eles gostavam e gostariam de receber. E já quando as primeiras murmurações ocorrem, Deus já fala com Moisés, fala, Moisés, levante aí desse acampamento, vai para o lado bem longe ali, que eu vou matar todo mundo, e de partir de você eu construo uma nova nação. E Deus faz isso para provar o coração de Moisés. E o interessante é a resposta de Moisés. Moisés já tinha mais de 80 anos de idade. Ele podia falar, beleza, não estou nem aí. Não, ele fala, pelo amor, não faça isso. Pelo amor do seu nome, não mate esse povo. E ele orava, intercedia pelo aquele povo que sempre reclamava e murmurava, e muitas vezes contra ele, contra a autoridade dele. Na primeira murmuração já morre uma parte do povo, né? E mesmo assim, eles continuam a caminhada. Acampam-se na região de Parã. Por que eles acamparam? Aqui Moisés, depois que eles acamparam nessa região, Moisés estabelece 12 espiões, 12 homens, um de cada tribo das 12 tribos de Israel, para observar, entrar e espiar a terra de Canaã, para ver se aquela terra era realmente aquilo que Deus havia falado para o povo de Israel, falado com Moisés. Porque, caso você não lembre, o povo estava na terra do Egito há cerca de 400 anos. Quem havia estado por último lá era José com seus familiares. Agora eles estavam no Egito, cresceram lá, passaram-se gerações, e eles não conheciam a terra de Canaã. Eles não eram homens livres que podiam viajar e conhecer a terra, ver se a terra era boa, não era? Não, agora eles vão lá espiar a terra de Canaã. E durante 40 dias, aqueles 12 espias veem tudo que há na terra. Vão do norte ao sul, ver se ela era boa, se era boa para se plantar, se havia árvores frutíferas, se havia gente forte ou gente fraca, cidades fortificadas, se habitavam em cabanas, se moravam no campo ou na cidade. E eles, no final daqueles 40 dias, trazem um relato para Moisés com o acampamento que estava na região de Parã. E você sabe a história, né? Eles falam tudo o que havia na terra. Falam, olha, é uma terra maravilhosa, dela mana leite e mel. Eles trazem alguns sinais, algumas provas
da fertilidade e da prosperidade da terra. Uma delas é um cacho de uva que precisava de 2 homens para carregá-lo. E eles falam tudo isso. Só que 10 deles enfatizam algo triste. Fala, olha, mas porém lá habitam homens fortes. Muitas das cidades possuem homens muito altos, até mesmo gigantes. E nós éramos, aos nossos próprios olhos e aos olhos deles, como gafanhotos. E eles enfatizam essa coisa ruim. Enquanto os outros 2, Josué e Caleb, falam, olha, mas porém Deus vai nos dar a vitória. O que estava acontecendo, na verdade? Os 10 homens falam aquele relato, se esquecendo de tudo aquilo que Deus havia feito por eles, desde lá da terra do Egito, os sinais, os milagres, as vitórias no meio da passagem entre a região do Mar Vermelho até chegarem no Sinai, e tudo que Deus havia concedido para eles nesse momento. E aquele relato dos 10 homens influencia a maior parte do povo, da população adulta de Israel, e eles se rebelam mais uma vez contra Moisés e falam, olha, era melhor a gente voltar para o Egito, vamos constituir um líder, um capitão sobre nós, para que vá e nos conduza de volta para a terra do Egito, onde a gente tinha cebola, pepino, alho, chicotada, xingo, tapa, tabefe, palavrão na orelha. Eles gostavam de tudo isso. Alguns dos homens pegam pedras para matar Moisés. Moisés intercede por eles, obviamente, e aquilo se acalma. Josué, Caleb e Moisés ficam muito tristes. Deus traz mais um castigo sobre o povo. E agora o povo já arrependido fala, não, vamos obedecer e vamos subir para a terra de Canaã. E Moisés fala, de jeito nenhum, vocês forem agora, vocês vão quebrar a cara. Um pequeno exército sobe, logo na primeira cidade eles já apanham e voltam com o rabinho entre as pernas, aqueles que sobreviveram. E agora, Deus fala com Moisés e Moisés transmite para o povo uma sentença. Para cada um dos dias que eles espiaram a terra, eles ficariam 1 ano no deserto, até que acontecesse o quê? Que aquela geração adulta, que viu os sinais de Deus, viu a mão de Deus, lá no Egito, na travessia do Egito para o Sinai, do Sinai até Parã, e mesmo assim murmurou, reclamou, blasfemou, se levantou contra Deus e contra Moisés, eles iriam morrer, para que chegasse uma nova geração, que não viu os sinais do Egito, mas cria e dependia de Deus, pudesse entrar na terra prometida. Tá ok? Depois dessa sentença que Deus dá para o povo de Israel, acontecem mais algumas rebeliões, sendo que as principais estão do capítulo 16 até o capítulo 17. Nessa rebelião, o que acontece? Levantam-se 3 homens encabeçando a rebelião. Levantam-se esses 3 camaradas aqui, que a Bíblia dá o nome deles, que é Datã, Abirão e Corá. Eles se rebelam contra a autoridade de Moisés e de Arão. Por quê? Datã e Abirão eram descendentes de Ruben, o filho mais velho dos filhos de Jacó. Ou seja, eles falam, quem teria a autoridade, a primazia, seríamos nós, que deveríamos liderar, não Moisés, que é da tribo de Levi. E Corá, que também era da tribo de Levi, a mesma tribo de Moisés e de Arão, ele fala, por que só Arão pode ser o sumo sacerdote? Nós também podemos governar o culto religioso, podemos dirigir, podemos ser o pastor do povo de Israel. Ou seja, se eles levantam contra a autoridade de Moisés e Arão, a qual foi instituída, colocada através de Deus. Nessa rebelião, muita gente se levanta contra eles. Moisés, mais uma vez, ora a Deus. Deus faz a mesma oferta e fala, se levanta daí que eu vou matar todo mundo e começa um povo novo a partir de você. Moisés fala, de jeito nenhum. Corá, com os seus seguidores que estavam acompanhando ele na rebelião, vão diante do tabernáculo com incensos. No momento que eles chegam perto do tabernáculo, sai fogo daqueles incensos, pega com incêndio, mata eles.
E aquilo só acaba quando Arão vai e oferece um sacrifício, e oferta o incenso dentro do tabernáculo. Datã e Abirão, Deus fala para Moisés, Moisés vai diante da tenda deles e fala o seguinte: olha, se agora eles morrerem como qualquer homem morre, de forma natural, pedrada, flechada, golpe, infarto, susto, AVC, não foi Deus que falou, mas porém se Deus abrir a terra e fazer algo que jamais foi ouvido, inaudito até os dias de hoje, isso comprovará a autoridade, né, que Deus estabeleceu. E ele ordena que o povo se afaste da tenda deles, levantam a cabaninha, a tenda deles vão para longe, e a terra se abre, engole Datã, Abirão, com seus familiares, seus pertences, vivos, terra abaixo. Comprovando a autoridade que Deus havia colocado sobre Moisés e sobre Arão. A rebelião cessa, eles agora começam a peregrinar, viajar em direção a Moabe. Era uma viagem em linha reta, eles ficavam circulando, rodando, até que Deus mandasse eles irem para outro lugar. Tá, ok? No meio dessa segunda viagem, ocorre a morte de Miriam, a irmã mais velha de Moisés, a morte de Arão, que são os fatores principais. Tá bom? Também ocorre mais uma rebelião, o povo reclama, murmura, e agora Deus permite que venham serpentes, cobras venenosas do deserto, e piquem o povo. E eles estavam naquela agonia, na dor, na febre, no envenenamento daquelas picadas, reclamando, chorando, e Deus fala para Moisés construir uma serpente de bronze e levantá-la. E todo aquele que olhasse para aquela serpente seria curado, seria sarado. Moisés obedeceu à voz de Deus, e aqueles que foram picados e olharam para a serpente de bronze foram curados. E Jesus, lá em João capítulo 3, fala isso. Da mesma maneira que Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, é importante, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que veja ele tenha vida, seja salvo, seja curado. Então, os exemplos, os modelos que estão no Antigo Testamento, que apontam para o Novo Testamento, que apontam para Jesus. Capítulo 22 até o capítulo 26, nós temos aqui o povo de Deus acampando na região de Moabe. Tá, ok? Lembrando que Moabe era um dos descendentes de Ló, né? Um dos 2 filhos que Ló teve com as suas filhas, de forma incestuosa, depois do episódio da destruição de Sodoma e Gomorra. No capítulo 22 ao 26, nós vemos as lutas que o povo da região de Moabe inflige contra o povo de Israel. Imagine uma grande multidão chegando perto onde você... Imagine a população, sei lá, de uma cidade, de Sorocaba chegando próximo a Campinas, aquele mundo de gente andando a pé pela estrada. A hora que vê aquilo, os prefeitos, os vereadores ficam loucos e começam a levantar alguma maneira de derrotar. Vão ao encontro deles. Mesmo Moisés mandando comitivas, falando que eles eram de paz, queriam apenas passar. Mesmo assim se levantam contra, Deus dá vitória para o povo de Israel, até que nós chegamos num fato interessante, que está lá do capítulo 23 em diante. Um dos 6 que governavam a região de Moabe, lembrando que naquele tempo não havia um Estado unido, né? Então, cada cidade tinha o seu líder, que era chamado de rei, uma cidade fortificada. Não é que nem hoje, um presidente sobre os 26 governadores do Estado. Não, cada um cuidava do seu nariz e eram todos parentes próximos. Era uma grande nação, falavam a mesma língua, havia comércio entre eles, havia estrada que ligava entre eles, mas cada um governava o seu pedaço e ninguém interferia. Então, um dos reis da região de Moabe, chamado Balaque, vendo aquele povo grande, ele fala, ir contra eles com o exército não compensa, eu tenho ouvido falar tudo o que aconteceu. O que ele faz? Ele contrata, ele aluga um profeta chamado Balaão, que vem lá da região da Síria. Ele fala, olha, está vendo esse povo acampado aqui perto da minha cidade? Eu quero que você faça uma maldição sobre eles, para que eles sejam destruídos, fiquem vulneráveis, fiquem doentes, eu possa vencer com o exército. E você sabe a história, né? Balaão vai lá por 3 vezes, tenta amaldiçoar o povo, e toda vez que ele vai amaldiçoar o povo, Deus coloca a palavra de bênçãos na boca dele e acaba abençoando o povo de Israel.
Balaque fica bravo com ele, pois havia pagado um salário para ele, e Balaão fala, não posso fazer nada, o que Deus já havia falado para você quando a gente fez o contrato. Tudo que Deus mandar falar, eu vou falar. E Balaão fica bravo com ele, Balaque fica bravo com ele, expulsa ele, porém, vendo que não podia contra o povo de Israel, Balaão dá uma sugestão para Balaque. Fala, se não podemos com ele, vamos nos ajuntar a ele. Mas de que maneira? Os povos da região de Canaã e ao redor dela prestavam cultos aos deuses de prata, pedra, ouro, faziam sacrifícios humanos, e uma das formas para adorar os deuses que eles possuíam era através da prostituição cultual. Ou seja, dentro do rito, do culto deles, havia prostituição, havia sacerdotes e sacerdotisas, no qual os ofertantes iam lá e tinham relação sexual, para simbolizar o culto a Deus. Então, Balaão sugere para Balaque sugere para o povo, e o povo vai lá e convida. Manda as sacerdotisas, os sacerdotes para os homens de Israel e fala, vamos lá prestar culto com a gente. Quando chega lá, eles veem aquela oportunidade do sexo fácil e vão lá e adulteram, pecam contra Deus na prostituição cultual. Tanto que um camarada pega uma daquelas mulheres e traz para dentro do acampamento de Israel, para dentro da sua tribo. Quando está acontecendo isso, um neto de Arão, Finéias, vai lá e mata o homem com a mulher dentro da tribo. Moisés dá ordem, eles expulsam os pecadores, matam aqueles que pecaram e prosseguem uma nova viagem agora. Tá ok? Os detalhes finais dos próximos capítulos, do 26 até o 36, são mais sucintos, são mais breves e falam alguma coisa acerca de leis e normas dentro do povo de Israel. Para nós não vai nos interessar no momento. Tá ok? Partimos então agora para o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, também um livro escrito por Moisés. Que é uma palavra grega que quer dizer também o quê? Repetição. O livro de Deuteronômio, basicamente, vai constar de 3 grandes discursos de Moisés. Tem alguns estudiosos que dividem em 4, dividem em outras partes, mas no básico, para a gente entender, antes de ler o livro, vão se tratar de 3 grandes discursos que Moisés vai fazer para quem? Vai fazer para aquela população que passou, sobreviveu ou cresceu durante aqueles 38 anos no deserto, que agora eles estão na região de Moabe, assentados, próximos a cidade de Jericó. Então eles estavam em Moabe, do outro lado do Rio Jordão, e lá eles conseguiam enxergar Jericó. E lá seria a porta pela qual eles entrariam na terra prometida, na terra da promessa. Então agora Moisés pega essa população nova, pega os que sobreviveram dos 38 anos do deserto, ou que cresceram, e faz 3 grandes discursos para eles. Ele faz um discurso só, que qual nós dividimos em três partes. E qual que é o alvo desse discurso? É repetir as leis, é relembrar as leis para aquela população que nasceu, cresceu no deserto, ou que sobreviveu, que não foram como seus pais que morreram no deserto. Quais leis essas? As leis que Deus falou com Moisés lá no Monte Sinai, as quais estão repetição. As leis, as quais estão lá no livro de Êxodo, a partir do capítulo 20, estão por todo o livro de Levítico,
estão espalhadas também no livro de Números. Então agora ele relembra e ensina, para quem não tinha ouvido, as leis de Deus, como eles deveriam se portar quando entrassem na terra de Canaã, na terra prometida, a qual eles deveriam lutar para conquistá-la. Tá ok? E a gente pode dividir esse grande discurso em 3 partes, sendo esses aqui, ó, Deuteronômio, do 1 até o 11, do 12 até o 26, e do 27 até o 34. Sendo que vamos dar ênfase, destacar 2 coisas. Fala, puxa, Tiago, eu quero ler, eu estou morrendo de vontade de ler o livro de Deuteronômio hoje, sábado, que não está chovendo, está um clima até gostoso. Não quero sair de casa, não quero ir para lugar nenhum. Não, sim, tenho certeza que eles vão fazer. Então, o que você recomenda que eu leia primeiro Deuteronômio, para não dar nó na minha cabeça? Capítulo 6, capítulo 19, capítulo 28. Por quê? Do capítulo 6, dentro dessa divisão aqui do discurso, vai ser aquele que ele vai repetir o texto de Êxodo 20, que nós chamamos de 10 mandamentos, né? O centro da lei de Deus, a chamada lei moral pelos estudiosos. Então, Deuteronômio 6, 5, e todo o capítulo 6, né, começando com a parte principal, ele fala, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, somente Ele adorarás e prestará culto, com toda a tua força, toda a tua inteligência, todo o teu coração. E Jesus acrescenta lá em Mateus 5, no Evangelho de Mateus, com toda a tua alma também. Então, se fôssemos colocar um capítulo principal aqui, iremos eleger Deuteronômio 6. É algo interessante notar. Por que você enfatiza isso, Tiago? Porque as promessas que Deus prometeu, que Deus fez para o povo de Israel, que hoje refletem sobre o que nós chamamos do povo judaico, aqueles que sobreviveram ao cativeiro babilônico, se espalharam durante os milênios por toda a terra ocupada que nós temos. São promessas que se cumpriram, que estão se cumprindo e que vão se cumprir. Então é interessante que o povo judeu observa isso. Eles não temem a Jesus, não servem, não amam Jesus como nós, veem nele apenas como um rabi, um mestre, um profeta. Não entendem Ele como Salvador e como Deus. Mas eles observam isso aqui que é muito interessante. O centro da vida judaica, para o homem principalmente, é o que eles chamam de Shema, que é a primeira palavra disso aqui. Shema Israel, Elohim Adonai, blá, 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 que é ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então, quando o homem, o mocinho judeu lá, com 12 anos de idade, é apresentado diante da sinagoga, ele tem que responder algumas perguntas e recitar o Shema. Quando ele vai fazer algum voto, alguma coisa na vida judaica, ele tem que recitar o Shema. E quando ele está prestes a morrer, ele chama um rabino, alguém da sua congregação, da sua vida religiosa, né? Para recitar o Shema, mostrando a sua fidelidade a Deus. Igualzinho a gente, né? A criança vai na igreja, depois vai na balada, depois está perto de morrer, chama quem der, né? Padre, pastor, bispo, arcebispo, mulá, muçulmano, chefe espírita, quem for. Pode fazer a pergunta. Shema. Transliterar para o português, escreveríamos assim. Shema. Nada, imagine. R$10. Vamos lá. A segunda parte, eu falo muita besteira, né? A segunda parte aqui do grande discurso seria o capítulo 19. Tá ok? Por tudo aquilo que Moisés relembra, fala e ensina agora algo novo para eles também, que é baseado em todas aquelas leis que já repetiram lá de Êxodo, Levítico e Números, o centro seria aqui a questão da aliança. Ele fala, olha,
Hoje eu tomo diante de vocês o sol e a lua, e faço testemunha diante de vocês, e falo para que vocês escolham entre obedecer a Deus ou não. Eu quero que vocês escolham entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Porém, eu falo para vocês, escolham a vida. É como se Deus fosse dar uma prova para o povo de Israel e já falasse qual é a questão certa. Fala, olha, eu coloco a bênção e a maldição, a vida e a morte. Porém, escolham a vida para que vocês possam viver e serem prósperos. Então, o centro desse discurso aqui seria Deuteronômio 19. E desse último discurso aqui, do 27, dessa parte do grande discurso, né? Do 27 ao 34, seria Deuteronômio 28, que é composto por cerca de 64 versículos. Do versículo 1 até o 14, se eu não me engano, é uma que nós cantamos, que nós falamos nos nossos cultos, seja aqui na César ou qualquer outra denominação evangélica ou católica, né? É um texto bem conhecido. Do versículo 1 até o 14 fala, olha, se você atentamente ouvir a Deus e obedecer a sua palavra, ouvir sua voz e obedecê-la, você será próspero, será bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito no campo, bendito na cidade, bendito vai ser a sua panela, bendito vai ser o seu cesto, bendito vai ser o seu fogão, bendito vai ser o seu carro, bendito vai ser o seu trabalho, bendito ou abençoado vai ser sua esposa, o seu esposo, bendito vai ser o seu filho. E tudo que você será próspero. Porém, do versículo 15 até o 64, ele fala, se você ouvir a voz de Deus e não obedecê-la, maldito será ao entrar, ao sair, ao viajar, maldito será o seu trabalho, maldito será a sua casa, maldito será o seu fogão, maldito será o seu armário, a sua despensa, a sua amassadeira, o seu cesto, maldito será o seu filho, a sua esposa, os inimigos virão sobre a sua plantação e comerão dela, você se casará, eles virão e possuirão a sua esposa, vocês farão um negócio, aquilo vai dar errado. Tem mais maldição do que bênção. E era algo que quando eles entrassem na terra de Israel, eles deveriam ir na região de Efraim e subir metade das tribos sobre o monte Ebal e outra metade sobre o monte Gerizim. Gerizim significa bênçãos. E lá os sacerdotes iriam repetir e iriam dar o amém. Metade dos sacerdotes ficaria de um lado, no monte Ebal, e a outra metade no monte Gerizim. Eu falei errado, né? O povo não subia, o povo ficava embaixo. Só o sacerdote subia. E ficava com 6 tribos de um lado e 6 do outro. E eles falariam isso e o povo daria o amém. Firmariam uma aliança quando entrasse na terra de Canaã, depois de conquistá-la. Fala, olha, se nós ouvirmos a voz de Deus, nós seremos abençoados. Porém, se nós ouvimos e não obedecemos, seremos amaldiçoados. Você vê o reflexo disso hoje, né? Eu creio que você, sua família, sua casa, seu trabalho, na sua igreja que você frequenta, você infelizmente já viu casos assim. Pessoas começam a andar com Deus, estão bem, estão prósperas, de repente decidem desobedecer a voz de Deus. Falar, Deus falou, bom para ele, para mim não interessa. E de repente começa a viver uma certa liberdade, uma certa alegria momentânea, efêmera, aparente, enquanto a vida vai ladeira abaixo. Pode ser que a vida financeira não vá, a pessoa morra rica, milionária, cuspindo dinheiro. Mas a sua alma, a sua moral, aqueles ao redor deles vão se corrompendo, vão se afastando. Ou doença, ou enfermidade. A pessoa começou bem na igreja. Depois, uma cachaçinha hoje, não tem problema, uma vodkazinha, uma cervejinha. E depois está dependente de químico. Ouviu a voz de Deus e desobedeceu. Não vou na igreja hoje, não tem problema. Não vou na igreja amanhã, não tem problema. Aquele casamento belo e formoso se torna em ruínas. O esposo abandona a esposa abandona os filhos. E as gerações vão tendo consequências. Algo que repete-se muito no livro do Deuteronômio, algumas passagens que Moisés, quando fala, ele fala, olha, e essas bênçãos chegarão para vocês, para os seus netos, para os netos dos seus filhos, para os netos dos seus netos. As bênçãos chegarão por gerações e gerações. E também fala, olha, a maldição também vai chegar para o filho, para o neto, bisneto, trisneto. Ou seja, a consequência entre obedecer e desobedecer a voz de Deus. Houve um estudo muito interessante, eu não lembro de cabeça agora o autor, feito nos Estados Unidos, que ele acompanhou desde o século XVIII, dos anos 1700, a geração de 2 pessoas. Um homem que servia a Deus e o outro que não servia a Deus, que era um ímpio, um beberrão, que não queria saber de igreja, de nada. Dentro daquela geração dos homens que serviram a Deus, houveram ministros, no caso deles protestantes, evangélicos, juízes, advogados, comerciantes bem-sucedidos e nenhuma prisão.
dentro daquela geração que foi analisada, desde o século XVIII até o século XX, do homem ímpio que não temia a Deus, vieram beberrões, assassinos, homicidas, párias da sociedade, pessoas que ninguém queria. Então, a diferença entre obedecer e desobedecer a Deus não implica apenas no momento em nossa vida, mas arrasta para frente, para as nossas vidas e as gerações futuras que vão advir de nós. Moisés, vendo isso, no capítulo 33, no capítulo 34, é registrado o seu discurso, ele fala, olha, se vocês obedecerem a voz de Deus, serão abençoados, se não obedecerem, vão ser amaldiçoados. Porém, eu vejo que depois que eu morrer, no capítulo 33, ele coloca Josué como seu sucessor, ele fala, olha, eu vou morrer, já tenho 120 anos de idade, porém, Deus permitiu que Josué seja o sucessor, que vai entrar com vocês na terra de Canaã e dar vitória sobre os inimigos. Vocês vão obedecer tudo o que ele falar, para que vocês sejam prósperos. E no capítulo 34, um pouco antes da sua morte, Moisés fala ao povo de Israel, fala, eu sei que vocês vão pecar, vocês vão se desviar, vão dar as costas para Deus em determinado momento. E vocês vão ser levados para fora da terra prometida, vocês vão em exílio, tomados para fora. Porém, quando vocês estiverem na terra longínqua e distante, longe da terra de Canaã, vocês vão se lembrar de Deus. E nesse momento vocês lembrarem, se vocês orarem, Deus vai trazer vocês de volta da terra do exílio para a terra prometida, para a terra de Canaã. Ou seja, Deus dá uma lição ao povo de Israel, fala, olha, eu sei o futuro. Eu estou vendo que um dia vocês vão se desviar e vão se comportar da mesma maneira que o povo de Canaã. Com idolatria, com pecados, prostituição cultural, sacrifício humano. Vão se esquecer de mim, vão barbarizar, vão tocar o terror. Mas na hora que vocês forem levados, presos, cativos, para receber o devido castigo que vocês merecem, se vocês se lembrarem de mim e me clamarem, eu vou lembrar de vocês e vou trazer vocês de volta para a terra da promessa. Terminado isso, Moisés dá ordens para Josué, sobe no mais alto do Monte Nebo, naquela região de Moabe, um conjunto de montanhas chamada Nebo, ele sobe no cume do Pisga. O cume é a ponte mais alta da montanha. Então, daquele conjunto de montanhas do Nebo, ele sobe no Pisga. E lá, diz que ele morre e Deus o sepulta. Ou seja, até os dias de hoje não sabemos onde que Deus colocou o corpo de Moisés. Tá ok? Um tema que aparece também lá na carta do apóstolo Judas, que fala que, cita que o diabo brigou contra o arcanjo Miguel por causa do corpo de Moisés. Certo? Muito bem. Para a aula que vem, leiam o capítulo número 5, que eu havia pedido já, não deu para a gente falar hoje, para nós podermos entrar na parte dos livros históricos. Não tem questionário. Deus abençoe vocês. Bom final de semana. Boa leitura de Deuteronômio para quem vai ler. Oi? Pode entregar agora, pessoal. Deixa eu terminar a aula, calma. Deus abençoe vocês. Obrigado, pessoal. Tchau.